Attack on Titan, ou no seu título original japonês, Shingeki no Kyojin, é sem dúvida um dos melhores animes de todos os tempos. Arrisco dizer que uma das lores mais bem construídas de história envolvente e cativante de todo o ramo do entretenimento. A história começou com um mangá de mesmo nome, escrito por Hajime Isayama, e publicado dia 9 de setembro de 2009. Pegaram isso? Dia 9 do 9 do 9. Pelo que nós fãs já sabemos do anime, nada nele é por um mero acaso, ou uma mera coincidência. Então, por algumas vezes, encontraremos o número 9 fazendo parte de alguma simbologia no grande mousse que é o universo de Shingeki no Kyojin. O anime começou a ser lançado em 2013, e muitos fãs de anime alegam que é o melhor primeiro episódio da história dos animes. E com esse pequeno episódio de 20 minutos de duração, já temos uma boa amostra de em que vai se basear a trama. O sofrimento e principalmente o sofrimento de Eren e das pessoas que o cercam. O poder dos titãs surgiu a partir da Ymir. Ela era uma escrava que sofreu muito no vilarejo de Eldia, em que residia, que era pequeno e já sofria represálias de Marley, que tinha um exército muito mais completo e forte. Um dia, Ymir, que era uma jovem inocente, libertou todos os porcos que eles tinham como mantimento. O rei Calfritz reuniu os cidadãos e pediu que apontassem para quem tinha feito isso, e se não, ele iria arrancar um olho de cada escravo, porque, segundo ele, os escravos não precisavam de 2 olhos para trabalhar. Prontamente, todo o vilarejo apontou para Ymir, e então o rei resolveu aplicar uma punição, onde ela seria caçada como um animal na floresta, e foi exatamente o que aconteceu. A garota foi atingida várias vezes por flechas, e não viu outra escolha a não ser entrar no buraco de uma grande árvore, onde ela caiu numa espécie de água primordial, em que estava um ser estranho, que logo se grudou a Ymir como um parasita, e a partir disso ela teve sua primeira transformação em titã, a titã fundadora. O rei logo viu a oportunidade de utilizar o poder de Ymir para finalmente conseguir derrotar Marley. E foi isso que aconteceu. Ele também se casou com Ymir e tiveram 3 filhas, Maria, Rose e China. Exatamente o nome, das muralhas. Elas herdaram o poder da mãe, que posteriormente foi dado origem aos 9, olha o 9 aí de novo, os 9 titãs primordiais, que são o fundador, de ataque, bestial, colossal, martelo de guerra, titã fêmea, carroceiro, mandíbula e blindado. E também, todos os descendentes de Ymir nasceram com um potencial de se tornar um titã. Pela repressão que sofreram pelo poder dos titãs, Marley também deu seu golpe e fez depois com que os eldianos se sentissem demônios e inferiores e começaram a controlá-los. Consequentemente, controlar o poder dos titãs. Com isso, o rei Fritz reuniu vários eldianos e fugiram para Parades, fazendo Ymir criar dezenas de milhões de titãs colossais e usar seu endurecimento para criar as muralhas. E os eldianos que ficaram em Marley foram ainda mais perseguidos pelo povo marleyano. Não tem como começar a falar sobre Eren se não começarmos a falar sobre o pai dele. Grisha Yeager é um eldiano de fora das muralhas nascido em Marley, de pais extremamente traumatizados pela opressão sofrida pelos marleyanos, que traça um paralelo até interessante com a Segunda Guerra Mundial. É de conhecimento geral que o anime teve uma forte inspiração na Alemanha, com a ambientação das cenas, os nomes dos personagens, e na última temporada vemos essa relação da Alemanha em período da Segunda Guerra com a ideia de antissemitismo, que no caso era anti-eudia, plantada na cabeça tanto do opressor quanto do oprimido, onde eles, assim como na Alemanha nazista, eram subjugados ao ponto de terem que usar um bracelete de identificação. O pai do Grisha, que é o avô do Eren, viveu esse período como eldiano e tinha um trauma muito grande em relação às opressões que sofreu, e buscou sempre ser tido como um bom eldiano. O Grisha e sua irmã caçula não entendiam muito bem por que eram subjugados e queriam apenas ser crianças normais e olhar os dirigíveis de Marley,
que achavam fascinantes algo tão grande ter a capacidade de voar, assim como mágica. Com isso, eles invadiram uma parte de Marley proibida para os Eldianos, para ver o tal dirigível. Não demorou muito para que fossem pegos, e o Grisha pediu para apanhar sozinho e pouparem a irmã. Ele foi espancado pelos soldados e os que levaram a irmã em segurança acabaram matando-na. Isso deixou os pais de Grisha ainda mais temerosos em relação aos Marleyanos. E a partir disso começaram a doutrinar o Grisha para se tornar um bom Eldiano, com medo que o filho desobedecesse Marley por mais uma vez e acabasse tendo o mesmo fim de sua irmã, ou levando seus pais para esse fim. Foi obrigado também a se letrar em medicina e seguir os passos do seu pai, que era médico dos Eldianos que moravam naquela comunidade. Isso fez com que Grisha crescesse revoltado, cultivando ainda mais um desejo de mudar as coisas e se rebelar contra os seus opressores. Juntou-se então uma pequena aliança, que aos poucos ia crescendo, de Eldianos que queriam derrubar o poder de Marley. Foi aí que ele conheceu a sua primeira esposa, Dinah Fritz, que tinha sangue real correndo em suas veias. Não demorou muito para que tivessem seu primeiro filho, Zeke Yeager, que sofreu a mesma doutrina que seu pai sofreu, mas em vez de ser ensinado a temer Marley, foi ensinado a odiar Marley, até sendo obrigado a se alistar para tentar ser um dos guerreiros e herdar algum dos titãs primordiais. E numa tentativa de ser um bom Eldiano, Zeke acabou entregando todo o esquema do seu pai para tomar o poder de Marley, e isso rendeu a todos eles uma punição de serem transformados em titãs e jogados na Ilha dos Demônios, Paradis. Todos do esquema foram transformados, inclusive a esposa de Grisha, que virou o famoso Smiley Titan, o titã que devora a mãe do Eren. Ao final, um dos superiores que estavam punindo os rebeldes era justamente um informante desses rebeldes, e matou os superiores antes que transformassem o Grisha, e ali ele entregou seu poder de titã de ataque, o Shingeki no Kyojin, para que ele fosse a Paradis começar de lá uma revolução contra Marley. E foi o que ele fez. Em Paradis, Grisha conheceu Carla, se casaram e logo tiveram um pequeno Eren. Sabendo que Marley treinava seus guerreiros, os titãs primordiais, para destruir Paradis, ele tomou a iniciativa de tentar o apoio da família real de dentro das muralhas, para ter o poder do fundador. Mas eles não foram muito amistosos com a ideia. Grisha usou seu titã de ataque para comer a portadora do titã fundador, Frida Reis. Foi a viagem que ele fez no primeiro episódio, quando ele mostra a chave para o Eren e vai embora. Nessa época, o pequeno Eren tinha entre 9 e 10 anos. Shiganshina é completamente dizimada pelos titãs, após o Colossal aparecer e derrubar o portão. E em seguida, a Muralha Maria é tomada após o blindado aparecer e destruir os portões. A segunda esposa de Grisha, Carla, acabou sendo devorada pela titã que correspondia à sua primeira esposa. O que nos deixa explícito que desde o primeiro episódio, nada em Shingeki no Kyojin é por acaso. Na Muralha Rose, ele fica sabendo o que aconteceu e devastado pelo sofrimento de estar sendo subjugado pelas forças de Marley e novamente pela morte de uma esposa dele, ele passa o poder para o Eren. No caso agora, o titã de ataque e o titã fundador. Pois ele estava prestes a completar 13 anos da maldição dos titãs. Então, ele iria morrer de todo modo. E foi esse o fim de Grisha Yeager, tendo apenas restado suas memórias transmitidas posteriormente pelo poder do titã. Eren nasceu 100 anos após a construção das muralhas. Filho de Grisha e Carla Yeager, tinha 9 para 10 anos, quando a Muralha Maria cedeu ao poder dos titãs. Naquele dia, ele viu o caos que era, a monstruosidade, o poder incomparável dos titãs e se sentiu fraco e impotente. Antes de todo esse caos, seu sonho compartilhado com Armin era conhecer o que o Armin chamou de oceano, lagos imensos, cobertos por água salgada, e ingressar na tropa de exploração, para finalmente saber o que tinha no mundo além das muralhas. Mas seu sonho foi covardemente ceifado pelos titãs que vieram destruir todos os Eldianos de dentro das muralhas.
Eren viu naquele dia sua mãe ser devorada por um titã e jurou que aniquilaria todos os titãs. Eles foram evacuados para a Muralha Rose, onde o Eren posteriormente recebeu de seu pai o poder do titã fundador e de ataque. Ele teve uma perda de memória após isso. Se alistou no exército, conheceu os amigos queridos por nós todos, Jean, Connie, Sasha, Historia e, claro, os traidores Bertholdt e Raina. Mas, na época, ele não tinha ciência disso. Um dia antes deles escolherem em qual divisão da polícia iriam ficar, o distrito de Trost foi novamente atacado quando o Colossal aparece abruptamente, 5 anos depois do ataque à Muralha Maria. Nesse mesmo dia, para salvar o Armin, o Eren foi engolido por um titã, e assim ele instintivamente virou o titã de ataque pela primeira vez. A primeira transformação de uma pessoa em titã, mesmo que seja um primordial, deixa ela como se fosse em um transe. Então Eren pensou que estava sonhando. Enquanto isso, seu corpo de titã instintivamente matava todos os titãs que estavam nas ruas de Trost, massacrando a população e os seus amigos. O Eren depois saiu do corpo do titã, o que deixou todos em choque, mas a partir disso conseguiram fechar o buraco no portão de Trost e descobriram muito sobre os titãs através das memórias e do próprio titã do Eren. Através dessas mesmas memórias que o Eren lembrou que ele tinha que ir para o porão da casa dele em Shiganshina para reaver o que o pai deixara no porão de sua casa. Ele sabia que lá estavam guardados todos os segredos por trás dos titãs, mas ainda não se sabia quais segredos eram esses. Assim, toda a tropa de exploração se mobilizou para criar um plano e recuperar a Muralha Maria e assim finalmente descobrir o segredo dos titãs, escondidos no porão da casa do Eren. A todo momento, na história, somos insistentemente introduzidos à mente do Eren, aos traumas que ele viveu no passado e continuou vivendo desde que ingressou na tropa de exploração. Há quem diga que o Eren sempre foi um demônio por ter matado aqueles homens quando era criança para proteger a Mikasa. Eu já vejo ele como um nobre instinto de sobrevivência desde pequeno, e os traumas foram fazendo ele transformar esse instinto em ódio. Podemos perceber ao longo da trama o Eren ficando cada vez mais traumatizado, cada vez que um titã o tirava alguém amado. Quando eles entenderam que os titãs poderiam ser pessoas iguais ao Eren, ele começou a desconfiar de todos. E quando foi descoberta a Annie e posteriormente Bertholdt e Raina, ele se sentiu traído por amigos que ele considerava família e ele amava. Isso fez o Eren se fechar mais e cada vez mais nutrir um ódio profundo contra os titãs. Na fuga do Bertholdt e Raina, ele usou pela primeira vez o poder do titã fundador, quando encostou na titã da Dinah Fritz, a primeira esposa do pai dele, que tinha sangue real. E nesse arco, particularmente, eu consigo ver o mínimo de resquício da esperança que o Eren tinha se esvair dos olhos dele a cada passo que ele descobria algo novo sobre os titãs. São poucos os momentos de felicidade que vemos o Eren desfrutar, e ao passar das temporadas vemos menos e menos ainda. Como se desde sempre, inconscientemente, ele já soubesse do seu destino. Na recuperação da Muralha Maria, quando eles descobriram toda a verdade no porão da casa do Eren, ali foi outro baque. Um mundo inteiro com milhões de pessoas completamente escondido deles. Eles achavam que eram o que restou da humanidade, mas foi essa humanidade que os forçava a viver dentro das muralhas, sendo dizimados pelos titãs que eles mesmos mandavam para a ilha. Ali, mais um sonho, e o último dos sonhos do Eren morreu: ver o mundo. Se o mundo odiava eles, o que adiantava para ele conhecer o mundo? Abrindo um parêntese aqui pra luta, né? Uma das melhores lutas das histórias dos animes, que é o Levi contra o Bestial, nesse arco de recuperação da Muralha Maria. Perfeito. Quando eles finalmente conseguem atravessar a ilha e ver o mar, todos estão felizes e vibrantes, mas o Eren já perdeu todas as suas esperanças no mundo. Perguntou para o Armin, enquanto estava na água, se ele matasse todos do outro lado do mar, ele finalmente seria livre.
E de fato foi o que ele tentou fazer, kkkk. Passando para a última temporada, vemos um Eren completamente apático, como se já tivesse desistido de tudo e aceitado o seu fim. Mas ele queria reaver alguma sequer dignidade aos Eldianos e a Paradis. Por isso, quando a tropa de exploração se infiltrou em Marley, o Eren resolveu executar sua própria missão, um contra-ataque de Eldia. Ele ficou em Marley e viveu um tempo como soldado, inválido, para ir colhendo informações e esperar o momento certo para pôr em prática a sua tão aguardada vingança. Encontrou com o Zeke e o manipulou para achar que sim, ele iria aceitar o plano de usar o poder do Fundador para castrar todos os Eldianos e assim acabar com a raça descendente de Ymir. Zeke queria a paz, mas a paz de Zeke era utópica, porque castrar os Eldianos só iria fragilizá-los ainda mais para Marley. E o Eren sabia disso. Conhecendo tanto de ódio, ele sabia que o ódio de Marley pelos Eldianos nunca iria passar, tampouco o ódio dele para o resto do mundo, que os tratavam como demônios. Eren usou Falco para ir se comunicando com Paradis e arquitetar um plano de vingança. Quando finalmente em Marley, Willie Taiba, chefe da família Taiba, que era há anos portadora do Titã Martelo de Guerra, realizou uma peça teatral declarando guerra a Paradis. Eren, que estava no porão do prédio onde foi alocado o palco, se encontrou com Rainer para dar um pouco do gosto do terror que era o medo de perder sua terra natal e entes queridos. Eren então se transforma em Titã, matando muitos dos que estavam ali e comendo William Taiba, pensando que ele era o Titã Martelo de Guerra. Mas a verdadeira Titã era a irmã mais nova de Willie, que ficou furiosa, transformando-se em Titã e batalhando com o Eren. Nisso vemos um paralelo do Eren com a Gabi. Sim, a Gabi já não era muito certa da cabeça e ainda passou por um grande evento traumático, assim como o Eren. O Eren estava sentindo o sabor da vingança, o sabor de ver o desespero que não era seu e nem do seu povo, o sabor de vingar sua mãe, daqueles que a mataram, seus companheiros e tantos outros que bravamente entregaram seus corações. Ele era o caos agora, ele era o vilão para aquelas pessoas e ele sinceramente preferiu estar ao lado do que atira ao estar ao lado de quem toma esse tiro. Gostou de atirar, porque aquilo era sua sobrevivência e do seu povo, e precisava ser feito. Analisando a mente do Eren, ele é uma pessoa vivendo constantemente estresse pós-traumático. Voltando para Paradis, depois da terrível morte da Sasha pela Gabi, todos de luto, e o Eren estava coringando já. Acredito que naquele momento ele riu no avião, porque ele já sabia que o plano dele teria mesmo de ser executado. Mas ao contrário do que muitos pensaram, ele não queria isso. Ele viu naquele momento que ele não tinha outra alternativa, por isso ele coringou. Depois disso, o Eren mudou completamente de postura e fez tudo para os amigos odiarem ele a todo custo, para que sua partida não fosse tão dolorosa. O plano dele era se sacrificar. Ele sabia que o ódio por Paradis nunca iria acabar, então ele quis criar um mal para ser eliminado, que esse mal não fosse Paradis. Então, ele teria de ser esse mal. Com isso, ele usou o poder do Fundador. E nessa etapa, quando ele é decapitado pelo tiro da Gabi e ele vai para os caminhos de Eldia, lá junto com o Zeke, que a gente pode ver que tudo na história foi manipulado pelo próprio Eren. Até mesmo a morte da sua mãe foi manipulado pelo próprio Eren para desenvolver nele desde criança o ódio pelos titãs e fazer com que ele chegasse exatamente naquele momento. O pai dele foi manipulado para roubar o Titã Fundador e tantas outras coisas aconteceram no primeiro episódio mesmo. O pai do Eren sente a presença do Zeke e do Eren ali, porque eles estavam ali presentes quando o Eren ainda tinha 9 anos e o pai saiu em busca do Titã Fundador. Então, o Eren, quando ele falou com Armin, ele parecia saber de todas as linhas do tempo possíveis, e em todas as linhas do tempo possíveis, nunca nada ficava bem para Paradis. Então, desde pequeno, ele foi alimentando mais e mais e mais os seus traumas, para que ele odiasse os titãs, para que ele chegasse até esse ponto.
Ele então usou o poder do Titã Fundador e invocou os milhões de colossais nas muralhas para aniquilar o resto do mundo além das muralhas. Acredito que sim, ele queria vingança, mas ele não queria ser odiado, ele só queria viver a paz que ele viveu dentro das muralhas pelos 9 anos da sua vida, onde ele era feliz com a Mikasa, o Armin e sua família, quando ele não tinha que se preocupar com o ódio de além da muralha, seja dos titãs ou das pessoas. Esse ódio que tanto o machucou e aos que ele amava quase a sua vida inteira. Seu plano era concentrar todo esse ódio em si. Ele seria o demônio de Parades, o mal, e ele sabia que seria detido pelos seus companheiros, que eles o matariam e seriam vistos como os heróis de Parades, que erradicaram o mal, que era o Eren. E foi exatamente o que houve. Ele foi morto pelas mãos da Mikasa, seu grande amor, aos 19 anos, para fazer dela e dos seus amigos heróis, porque ele queria que pelo menos seus amigos vivessem num mundo de paz. Pensando a curto prazo, isso até que funcionou, porque nos créditos vemos que o mundo estava em paz. Todos eles envelheceram e morreram, os companheiros do Eren. Mas depois, Parades foi bombardeado. Logo após isso, vemos um mundo pós-apocalíptico, com um garoto e seu cachorro, achando a árvore que salvou Ymir, e deu a ela os poderes de Titã. Como nada em Shingeki no Kyojin é por acaso, será que vem aí um looping temporal que já sabemos que pode existir nessa história? O mais triste de tudo isso é que a pessoa que mais lutou por Eldia e pela paz acabasse morto e vilanizado por todos, como ele mesmo viu como única alternativa. Eren viveu muito mais que muita gente em apenas 19 anos. Teve perdas, amou, teve amigos, se viu decepcionado e traído muitas vezes. Foi de herói a vilão em muitas situações e no final se sacrificou por aqueles que amava. E por isso, Eren Yeager é o melhor e mais complexo protagonista dos animes. Em luto por 1 ano da sua morte, este é meu tributo ao Eren Yeager. Tatakae.